vamos aprender com o pessoal da agência Invest Minas como é que cadastra os imóveis na plataforma, né? Atualmente tem um imóvel cadastrado que até consta que pertence à prefeitura, mas está errado, ele é de um particular que eu ainda não descobri quem é, né? Por exemplo, só tem um imóvel cadastrado no sistema, e aí o nosso objetivo é cadastrar os diversos imóveis que vocês conhecerem, né? Então, queria agradecer a presença de todos. Lembrando que eu vi que o Pompéu tem 38 corretores de imóveis ativos, né? Por enquanto, nós temos 2 aqui, mas tá bom. Mas ainda bem que a gente está gravando, né, David? Agradecer o David também, que vai nos dar essa aula aí do Minas Maps. Obrigado, gente. Obrigado, boa tarde. Meu nome é Davidson, eu sou analista de promoção de investimentos daqui da Invest Minas, que é a agência de promoção de investimentos do estado de Minas Gerais. O objetivo, então, da reunião é a gente apresentar o nosso sistema de georreferenciamento, em que o principal objetivo nosso é cadastrar imóveis aqui no estado de Minas Gerais que estão disponíveis para receber investimentos. O trabalho da Invest Minas é atender as empresas que têm interesse de se estabelecerem aqui no estado de Minas Gerais. Então, muitas vezes, quando nós atendemos uma empresa, elas nos solicitam a indicação de imóveis que estão disponíveis para se instalarem, como principalmente galpões e terrenos. Então, quando uma empresa busca Invest Minas e tem uma demanda de imóvel, a gente faz uma busca nesse nosso sistema, que nós vamos apresentar aqui hoje, para a empresa analisar quais seriam os imóveis que atenderiam a demanda dessa empresa. Então, hoje nós temos aqui no estado de Minas Gerais mais de 1.700 imóveis cadastrados para apresentar para as empresas que a Invest Minas atende. E aí, a partir dos dados que eles nos passam, que eles nos demandam, a gente faz essa busca aqui. Como o secretário Alexandre falou, o município de Pompéu tem apenas um imóvel cadastrado aqui no nosso sistema, eu vou até passar, vou mostrar aqui. Então, seria interessante que vocês que são corretores, que conhecem bem o município, tentarem identificar imóveis que seria interessante serem incluídos nessa base, porque é a partir dela que a gente gera os relatórios para repassar para as empresas que são atendidas pela Invest Minas. O cadastro é gratuito, os dados são gratuitos e o interesse da Invest Minas é que a empresa se estabeleça aqui no estado de Minas Gerais, que aí a empresa se estabelecendo aqui vai ser interessante porque vai gerar empregos e vai gerar receita para o estado, principalmente o ICMS, que é o principal imposto que o estado de Minas Gerais arrecada. Então, não tem custo para fazer esse cadastro e a gente convida quem tem, tanto os proprietários quanto corretores e os agentes públicos municipais, quando tiverem conhecimento de uma área que está disponível no município, que se identifique que tem um potencial industrial, que o proprietário tem interesse de negociar, caso tenha alguma empresa interessada naquele imóvel, para fazer aquele cadastro, porque é interessante para o município também que ele passa a participar dos relatórios e aumenta as possibilidades de ter uma empresa interessada em se estabelecer no município. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês darem uma olhada. Se vocês quiserem me interromper, fazer perguntas, podem ficar à vontade. Eu mandei aí no chat o link do sistema. Ele chama Minas Maps, que a gente chama aqui. E já está aparecendo aí para vocês a minha tela? Tá. Tá? Então, aqui é a página, a primeira página que aparece quando a gente vai nesse link aqui, que é o mapas.investminas.mg.gov.br. Acho que o Igor entrou depois, eu vou até encaminhar novamente, porque às vezes para ele não apareceu no chat. Eu vou mandar de novo no chat o link, se vocês quiserem, podem acompanhar por aí também, se quiser abrir nos seus dispositivos. Então, na primeira tela aqui do nosso sistema, a gente
pede contatos de usuários, né? Caso a pessoa que entre no sistema quiser que a gente faça um relatório de busca de imóveis para ele, a gente faz um relatório, ele pode preencher aqui um formulário para solicitar um relatório de imóveis, porque aí a gente faz uma busca no nosso banco de dados para ver qual tipo de imóvel pode atender uma demanda específica de uma empresa que quer se estabelecer aqui no estado. Aqui a gente pode fechar, né? Basicamente, ele é um mapa, né, de Minas Gerais, e nesse mapa, nesse primeiro aqui que a gente está chamando de mapa simples, nós incluímos as informações dos terrenos que estão disponíveis aqui do estado. Então, quando você vai aproximando, esses pontos vermelhos aqui, todos são terrenos cadastrados, e os pontos azuis são galpões, que são os principais imóveis que nos procuram aqui na Invest Minas. Então, quando clica aqui, já carrega as informações dos imóveis que nós temos cadastrados aqui. A gente tem um número de identificação, a gente coloca se ele é um terreno, se ele é um galpão, qual que é o município, qual que é a área, se tem área construída, qual que é o tipo de proprietário, se ele é privado ou se é público, qual que é o tipo de contrato e um relatório que a gente faz em PDF aqui, que a gente abre aqui, que traz algumas informações para a pessoa situar onde é que está esse imóvel, né? Além das informações anteriores que tinha da localização, a gente fala, por exemplo, onde que tem uma ferrovia mais próxima, que é o que geralmente nos perguntam, pergunto qual que é a distância de rodovia, qual que é a distância de aeroporto, qual que é a distância de Porto Seco, e aí a gente faz esses cálculos e apresenta num relatório em PDF também para as empresas analisarem. Voltando aqui no mapa aqui, basicamente a gente traz esse simples com as informações. O mapa avançado, além de ter essa camada de imóveis, nós também acrescentamos outras informações que a gente tem acesso, que as empresas também costumam nos perguntar. Então, por exemplo, além aqui vão estar os imóveis também, mas também vão ter as informações dos municípios mineiros, como por exemplo, o tamanho da área, qual que é o PIB PIB per capita, o nome do município, qual que é a população estimada, total de despesas, total de receitas, o nome do prefeito, que também algumas empresas nos perguntam aqui. Além dessas informações, nós trazemos, por exemplo, quais são as regiões intermediárias do estado, para situar onde que estão os imóveis, né? As regiões de planejamento, as 10 regiões de planejamento que a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado utiliza. Qual que é a região da Sudene, aqui em Minas Gerais, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e à medida que a gente for clicando, vai aparecendo aqui as informações, por exemplo, onde passam as linhas de transmissão do estado, onde que tem subestação elétrica, que também nos perguntam, quais são as concessionárias de água, onde que passa gasoduto, rodovias federais, estaduais, onde temos aeroportos em funcionamento, os portos secos. E aí nós fomos compilando essas informações e deixando aqui no sistema para atender as demandas das empresas que são atendidas aqui da Invest Minas. Além desse mapa avançado, tem aqui também um mapa que é o do Hub de descarbonização. Nós estamos trabalhando aqui com umas iniciativas para diminuir as emissões de gases do efeito estufa aqui no estado, e aí também criamos um mapa com as informações mais interessantes para Minas Gerais, que está comprometida até 2050 a zerar as emissões de carbono aqui no estado, e aí a gente também acrescentou algumas informações para incentivar esse setor também. E aí nós colocamos outras camadas aqui que podem ser interessantes, como, por exemplo, onde estão as unidades hidrelétricas do estado, onde que estão
quais são as concessionárias de energia que a gente tem aqui no estado, as infraestruturas que podem ser interessantes, como, por exemplo, onde passam as ferrovias e onde estão os portos daqui do Brasil, que podem também ser interessantes para essas empresas ligadas a essa parte da descarbonização. Além desse hub da descarbonização, nós também criamos um painel de imóveis, né, para ter um panorama de como que está a situação de imóveis aqui, que a gente tem cadastrado. Como eu falei anteriormente, nós estamos hoje com 1.735 imóveis cadastrados aqui em todo o estado de Minas Gerais. Aqui tem um ranking dos municípios, né? Quais são os municípios que possuem o maior número de imóveis cadastrados aqui? Então, Betim tem 315 imóveis aqui conosco, seguido por Pouso Alegre com 89, e Pompéu hoje nós temos apenas um imóvel cadastrado. Então, o objetivo dessa reunião seria incentivar a ter mais cadastro de imóveis aqui no sistema para ser apresentado para as empresas investirem. A próxima aba aqui é uma aba sobre como usar, é um vídeo tutorial, depois se vocês quiserem, vocês podem abrir e assistir, ensinando como fazer um cadastro de um imóvel aqui no sistema. Aí nós vamos fazer aqui um exemplo prático aqui de como cadastrar um imóvel aqui aí do município de Pompéu, por exemplo. E aqui a Beleza. aba que é a cadastre um imóvel, que aí é onde a gente entra mesmo para a pessoa prosseguir e fazer o cadastro de um imóvel. As outras duas abas aqui são perguntas frequentes, né? Falando o que é o sistema, quem que pode utilizar e quais informações são possíveis de ser encontradas no sistema. E aqui um Fale Conosco, que seria basicamente entrar em contato com o nosso e-mail, se tiver alguma dúvida. E aí, se a pessoa quiser, pode até interagir com o chatbot aqui e perguntar sobre o sistema. Voltando aqui no cadastre um imóvel, aqui seria, se vocês tiverem interesse de cadastrar, seria nessa área aqui, nessa aba aqui, que seria feito um cadastro de um imóvel. Então, vamos aqui simular um cadastro. Qualquer pessoa faz login nesse site? Sim, aí você pode cadastrar. Eu mandei o link, tá no chat aí, que é o mapas.investminhas.mg.gov.br. Você pode fazer um cadastro e ele não vai para o ar diretamente, não. Antes da gente colocar no ar, a gente analisa as informações, né? E aí a gente vê se aquelas informações estão consistentes. Por exemplo, o tamanho da área corresponde ao tamanho que foi desenhado no polígono, se o município corresponde à região que foi informada na hora que a gente pega os detalhes do imóvel. E aí, se a gente vê que está consistente, a gente coloca no ar. Se a gente vê que não, antes de colocar no ar, a gente entra em contato para saber se a informação é aquela mesmo, se quer colocar o imóvel aqui no sistema à disposição, ou se quer até deletar o imóvel, e aí a gente retira do ar. Vou fazer aqui uma simulação para vocês darem uma Deixa. olhada aqui. Oi? Eu estou vendo aqui no Perguntas Frequentes aqui, Sim, tem algum requisito mínimo para cadastramento o tipo de imóvel a ser cadastrado? geralmente Algum as perfil, por empresas, exemplo, de a gente incentiva, tamanho, localização, essas coisas ou não? geralmente, como é para a gente atende mais empresas, geralmente elas procuram áreas a partir de uns 1.000 metros quadrados. E aí seria Ah, tá. interessante estar próximos de rodovias, estar próximo de infraestrutura elétrica, por exemplo, infraestrutura de água, Entendi. para facilitar para a entrada de insumos e a saída dos produtos dessas empresas. Então, às vezes também, se o município tiver um plano diretor, e aí vocês veem assim que a área que o município pensou para receber indústrias, talvez essa área seria mais interessante ser cadastrada aqui para a gente apresentar para as empresas. Entendi. A gente atende empresas mais de porte médio a grande porte, e aí elas procuram geralmente ou terrenos ou galpões logísticos e industriais para se instalarem.
Então, vocês verificarem esses imóveis, talvez seria mais interessante de cadastrar. Entendi. Alexandre, como que está a disponibilidade hoje no Distrito Industrial? Existem áreas ainda a ser exploradas por indústrias ou não? Aquele distrito industrial do Coati, ele esgotou, sabe? Mas só que a prefeitura possui muitos imóveis ainda, né? Então, a gente tem vontade de fazer doações de alguns imóveis fora do distrito no âmbito de desenvolvimento mesmo, né? Ah, tá. Ou até mesmo É industrial porque, mesmo. é porque a própria prefeitura já tem essa disponibilidade, né, de imóveis dela mesmo para fazer parceria, fazer doação, essas coisas, né? Sim. E hoje nenhum deles está cadastrado com a gente. Só tem um imóvel aqui, acho que é o 429 que eu vi, que está cadastrado. Acho que foi em 2021, né? Que eles foram Ele é praticamente cadastrados. em frente, o pessoal de Pompéu conhece, em frente à fábrica da Copel ali, né? Na Aqui, né? rodovia Deve ser aqui a fábrica, né? MG. Eu não sei de Aqui, quem Isso que é. aí, vai da Copel na e MG? ele tá aqui. MG 420 que ele fica. Ele aqui. Esse terreno Isso, aí, MG que vai para o BR, né? acho que esse terreno. Ah, não, isso é da parte de baixo aí. Essa Aqui esquina de tá a cima aí cidade. foi vendida. A esquina de cima foi. Esse limpo aí foi vendido. Aqui, né? Essa O que tá é a parte de cadastrado é esse cima aqui. vermelho aqui, ó. Essa parte de cima aqui foi vendida. Acima dela é da estrada aí que vai para a perimetral e essa parte foi vendida. Uhum. Aí que tá esse aqui, acho que o Alexandre depois vai dar uma olhada, então, se a gente retira ele ou se Eu só não atualiza, né? entendi por que ele está escrito que é público. Isso, Na época, o pessoal que Não, mas cadastrou colocou deve que é ter cadastrado público. errado. é. Foi o. Deixa eu ver até o nome da pessoa aqui, quer ver? Colocou público Geraldo Edson, engenheiro agrônomo. Vocês Geraldo conhecem Edson? ele? Tá escrito que é Geraldo Edson que ele chama. Engenheiro Se for agrônomo da Geraldo, não, eu prefeitura. acho que esse engenheiro morreu. Acho que ele morreu. Ah, é? Ah, foi em 2021 que ele cadastrou. O Geraldo, acho que o Geraldo, foi o Geraldo que eu estou lembrado aqui, morreu. Colocou Geraldo Edson, que foi. E ele pôs que É, era deve ser. público e que estava disponível para cessão ou doação. Mas já venderam parte desse terreno aí Já? já. Você acha que a gente já tira Essa- ele do ar, então? Eu particularmente acho que sim, porque eles já venderam parte desse terreno aí já. A família está vendendo parte desse terreno aqui. Ah, então já vou tirar ele, então, para ele não aparecer mais. Coloquei aqui. Mas aí, se precisar, a gente atualiza depois, ou o formato, se precisar, a gente É, pode atualizar. seguindo aí, Davis, segue aí. Vai, sobe Beleza. aí. Então agora Não, vamos só para. aqui, aqui no mapa. Não, aí Aqui, você ó, já tirou agora, saiu agora do ar, ficou. já. Eu já tirei ele aqui. Isso. É porque essa fazenda ela vai até na frente aqui, ó. Vai Até onde está esse descendo. 420 aqui, ó. Ela vai até aqui, no Aham. primeiro 420. Não, Tem depois, lá na aqui, frente. Não, não, aí você aqui. está indo para Pompéu. Isso aí. Essa fazenda Ah, pega daí até aqui, ó. uhum. Mas Às é nesse vezes, se primeiro eles tiverem 420. interesse, né, de negociar, a gente pode cadastrar de novo. Se É. vocês tiverem Aí é uma conhecimento. área rural, próxima da cidade. Né? Deve ser 2 quilômetros da cidade. Sim, que a cidade está aqui e ele era Isso. aqui assim, né? E aí, então, vamos fazer uma simulação aqui, que é aqui nessa aba, né? Que é o cadastro, né? Cadastre um imóvel. Aí, quando vocês forem entrar, vocês podem clicar aqui em prosseguir como convidado. Aqui nós temos um passo a passo escrito em que vocês podem ver, tem um guia aqui ensinando a fazer o cadastro, né? Com todas as etapas, né? Vai mostrando. E além do vídeo, né? Um complemento do vídeo, né? Se vocês quiserem ver no detalhe. E aí pode voltar aqui, pode fechar. Se tiver alguma dúvida, pode ir lá na parte escrita, no tutorial escrito.
Aí vamos supor que a gente tem interesse de cadastrar um terreno em Pompéu. Vamos supor que é um terreno, né? Pode clicar aqui em terrenos, no canto superior direito, e aí nessa barra verde você pode clicar em cadastrar um novo imóvel. Ô, Cíntia, Sim, Cíntia, seu microfone está Oi. fala desativado. assim. Ah, sim. Aquele imóvel lá na Oséias, lá do Roberto, lá não seria uma opção de cadastrar ele, Seria que tem, acho que ótimo. 5 mil metros? Qual que é o tamanho lá? Ah, não, lá vai dar menos, vai dar 3 e pouquinho. Lá Mas é uma seria área boa, que é ótimo. inclusive perto da indústria, né? É, Lá é perto da indústria, às vezes poderia estar cadastrando ele aí. Pode ser interessante. Aí, se vocês quiserem cadastrar, É porque a Cíntia sabe aí a localização lá. A aí Roséia, vocês de tendo frente os a... dados, frente a- aí vocês mesmos podem fazer o desenho. Aí aqui, ó, na parte da localização, vocês podem digitar o município, que o mapa já vai posicionar em cima do município. Vamos supor que queremos cadastrar em Pompéu. Quando digita Pompéu, já aparece aqui, ó, Pompéu, Minas Gerais, Brasil. Quando clica, já posicionou em cima do município o mapa. E aí ele já deixa você fazer o desenho do polígono do imóvel. A gente pode dar um zoom e aproximar aqui. Vamos supor que aquela área a gente saberia que estava disponível aqui e a gente queira cadastrar. Vamos supor que esse imóvel aqui que a gente queira fazer o cadastro. Pode ir clicando e aí fazendo o desenho. Quando você vai clicando, vai chegando na extremidade do imóvel, vai dando um clique, ele vai formando um desenho de um polígono. E aí, quando clica duas vezes, fecha o desenho do imóvel e aqui, ó, nessa barra à direita, a gente solicita as informações, né? Que é qual que é o nome do município, né? Que ele está localizado. A área total, né? Vamos supor que aqui teriam 100 mil metros quadrados, né? Se tiver área construída, pode incluir, se não tiver, pode pôr zero. O menor lote ao galpão disponível, por exemplo, se a área tem 100 mil, aí a pessoa informa assim, olha, eu negocio a partir de 50 mil, menos que isso eu não tenho interesse de negociar. Aí a pessoa coloca o mínimo que ele está disposto a negociar, a maior parte é o tamanho do imóvel, né, completo. Se ele é público ou privado, vamos supor que é uma área privada, né? Se tiver alguma restrição, por exemplo, área de proteção ambiental, que como vai geralmente precisa do licenciamento ambiental, e aí as empresas já perguntam essa informação. Se quiser já indicar, pode indicar aqui. Se não tiver nenhuma restrição, não precisa preencher. O preço de referência, se quiser, né? Quantos reais que ele custa por metro quadrado? Vamos supor que seriam uns R$ 100. E aqui a gente pede o contato da pessoa responsável pelo cadastro dessas informações, né? Que seria o nome da pessoa, onde que essa pessoa trabalha, qual a empresa, qual é o cargo, um e-mail, né, de contato, um telefone, né, que aí se a gente encontrar alguém interessado no imóvel para a gente é, passar o contato para a pessoa obter essas informações. Alguma observação que você achar interessante, por exemplo, próximo a MG 420, alguma observação que seria interessante para valorizar o imóvel, né? Se quiser colocar. Qual que é o tipo de contrato? Se ele está disponível para venda, locação, até cessão ou doação. Qual que seria o zoneamento, se souber, né? Se ele é urbano, se é industrial, se é rural. A data, né? Para a gente ter noção de quando é que foi cadastrado aqui. Se já tem muito tempo que está conosco, se já está, se ela é mais recente, né? A chave da prefeitura a gente solicita, é uma sequência de números que a gente passa para os agentes públicos municipais para a gente saber que a pessoa da prefeitura que a gente passou esse código seria a mesma pessoa que cadastrou. Isso a gente passa para o pessoal da prefeitura. Algum anexo, se quiser colocar, por exemplo, uma foto,
um vídeo, se tiver até 10 megabytes, a gente consegue colocar aqui, junto com o imóvel. Se tiver mais de 10 MB, às vezes tem um vídeo que ele é maior, ocupa mais espaço, a gente pode salvar num drive e disponibiliza o link e deixa lá junto com o imóvel para a pessoa acessar também e ver mais informações. E aí coloca reportar isso, que aí ele vai entrar no nosso banco de dados. E aí, diariamente, a gente dá uma olhada aqui no sistema para ver quais foram os imóveis novos que foram cadastrados aqui. E aí a gente analisa, né, se as informações estão consistentes. Por exemplo, às vezes acontece da pessoa fazer um desenho aqui que a gente consegue calcular que tem 10 mil metros quadrados, a pessoa informa que tem 100 mil. E aí a gente entra em contato, olha, você desenhou uma área de 10 mil, mas está informando que tem 100 mil, você acha que o tamanho é esse mesmo? Tá certo? A gente pode disponibilizar se tiver alguma pessoa interessada, e se tiver outras dúvidas, a gente pergunta também e pede para a pessoa ir atualizando. E aí, assim, nós vamos atualizando as informações. Depois que ele entra no banco de dados, ele passa a fazer parte do nosso mapa aqui, o avançado, né? E o básico também, que ele vai ficar junto com os outros imóveis que a gente possui aqui no nosso sistema. E aí, vamos supor que chega uma empresa aqui, quando ela está interessada, ela faz a solicitação de um relatório de imóveis, e aí ela nos dá a indicação. E assim a gente faz a busca aqui. A gente entra nesse mapa avançado, a gente busca ou por tipo de terreno ou galpão. Vamos supor que tem uma empresa buscando um terreno de 100 mil metros quadrados aqui em Minas Gerais. A gente seleciona só os terrenos, aí vai fazendo um filtro aqui. Vamos supor que eles queiram um terreno privado, a gente só seleciona os privados, os públicos não vão aparecer. E a área total. Aí a gente pega um pouco menor do que 100 mil, né? A partir de 80 mil até 120 mil metros quadrados. E aí vamos selecionar só no banco de dados as áreas que tem entre 80 e 120 mil metros quadrados, de proprietários privados e terrenos. A partir disso, a gente consegue fazer uma busca aqui e a gente desenha no mapa, por exemplo, na região de Pompéu, se teria uma área dessa para a gente indicar. A gente gera aqui e pede para o sistema gerar um relatório. Aqui saiu 10 imóveis, né? A gente fez uma busca ampla aqui. E aí, por exemplo, se tem uma empresa procurando uma área de 100 mil na região, a gente pode falar, olha, tem um terreno de 81 mil aqui em Joatuba, que talvez pode ser interessante. Tem um terreno em Confins de 120 mil metros quadrados, pode ser interessante. Tem um terreno aqui em Confins de 83 mil, em Bom Despacho de 100 mil. E aí, se tendo um em Pompéu, ele também vai entrar nesse relatório e aí a gente passa para a empresa fazer a análise. Tendo interesse da empresa, a Invest Minas, ela faz essa conexão com a pessoa que cadastrou o imóvel. A gente fala assim, olha, tem uma empresa que nós estamos atendendo aqui, ela está interessada em saber se o imóvel está disponível, se teria possibilidade de visitar o imóvel que eles gostariam de conhecer. E o que a Invest Minas faz é essa conexão. A gente não cobra desse serviço nem para cadastrar e nem para o investidor. É um serviço gratuito em que o interesse nosso é fazer a conexão para que a empresa se estabeleça aqui no estado de Minas Gerais. Então, o que a gente incentiva é que vocês analisem aí na região de Pompéu quais seriam as áreas que seriam interessantes ser cadastradas e a gente acha que seria interessante cadastrar o maior número de áreas possíveis, que maior será a possibilidade de ter uma empresa interessada em se estabelecer no município. Porque sempre tem uma empresa pedindo esses relatórios para a gente, nós vamos passando. Eu acho que semana passada eu vi que eu já mandei diárias, nós já indicamos esse ano quase 900 imóveis assim para as empresas analisarem, só esse ano de 2025, que nos foram solicitados. Chega a demanda, a gente entra no sistema, faz essa busca e envia o relatório
para as empresas analisarem. Então, basicamente, é assim, né, que funciona o sistema. E aí a gente convida, principalmente corretores, o pessoal da prefeitura que tiver imóvel aí a cadastrar, que a gente vai apresentando aqui para as empresas aqui que são atendidas pela Invest Minas. Se vocês É tiverem mais interessante, alguma dúvida, estamos à disposição. igual você falou, né? O Alexandre disse que a prefeitura tem alguns imóveis, né, disponíveis para doação, essas coisas, já fazer esses cadastros que Sim, pode, porventura, através de vocês, né, trazer indústria para Pombal. que sempre tem alguma empresa aqui sondando, perguntando, pedindo indicação diária. Sempre tem alguma empresa olhando se tem algum imóvel disponível aqui no estado. É interessante, muito. Imóveis menores, né, privado, tem uma demanda grande ou como que funciona? Também, a gente atende assim, empresas de todos os portes aqui. Quando é muito pequena, micro e pequena empresa, a gente encaminha para o Sebrae. Mas geralmente empresas de médio a grande porte a gente atende aqui. E aí elas solicitam bastante indicação de imóveis, de galpões, né, principalmente, e terrenos para elas se instalarem. Você pegou o do Roberto? Oi, Você pegou o do Roberto lá? isso. Dá para cadastrar ele, quem sabe, né? Do lado da Se quiser Leitipel, cadastrar, É, eu acho depois que você cadastra o lote dele. viu. uhum. É Aí, se vocês já porque eu quiserem achei mandar aqui no interessante. sistema, uhum. Depois você conversa com ele e cadastra ele lá, ó. Já que ele está vendendo ele, né? Então, sim, é uma opção de você já aparecer cliente. Sim. Pode ser que apareça alguém interessado. E aí a gente Inclusive, vai daqui a fazendo pouco os eu vou passar relatórios. lá. Ah, legal aí, ó. Já dá para conversar com ele. Não, não, assim, eu vou passar próximo, porque eu vou no imóvel Ah, lá pronto, achei perto que você já e ia conversar com é, ele, né? ela é cliente dela. Sim. Ela fez o reúbe para ele lá, ele é cliente dela. Ah, bacana. E aí é interessante, né? Quanto mais imóveis que vocês identificarem aí no município, galpão, se tiver galpão já pronto, ou em construção, a gente também cadastra em construção, né? Os terrenos a gente já deixa disponível aqui no sistema para Ô, Davidson, eu apresentar. fiquei com uma dúvida. Na hora que você estava Sim, cadastrando, você falou sobre a chave da prefeitura. Mas quando a sim. gente vai cadastrar normal no nosso sistema, não vai aparecer aquela chave? Vai aparecer, mas no caso de corretores a gente não pede, não. Pode enviar para a gente. O que a Hum, gente pede do corretor seria uma procuração para Do saber que o cliente. dono é do cliente, para ele Autorizou. ter consciência. E aí, vocês Uhum. precisando, a gente manda um modelo de procuração, se vocês precisarem Ah, também, para eu eles terem. quero. Vou mandar também. Deixa Uhum. eu pegar aqui. O link já mando aqui para vocês, Tá. para vocês darem uma olhada, que já aconteceu de da pessoa é, é, cadastrar e o proprietário não ter Sim. conhecimento disso. Aí a gente está pedindo para a pessoa colocar um modelo de procuração também e preencher e assinar e enviar para a gente também. É Aí eu interessante, né, que mandei ele da aqui no ciência chat. salvar ela aqui. Mandei aí no chat também um modelo de procuração que a gente utiliza aqui. Então, acho que é interessante, então, para o Alexandre dar uma olhada aí, né, ver os imóveis públicos que talvez tenham interesse de fazer uma sessão. Tem município que às vezes vende também o imóvel, é interessante cadastrar, e os privados também, porque as empresas também procuram imóveis privados aqui conosco também para se estabelecerem. Ótimo. Então, vocês têm mais alguma pergunta? Então, para mim, tranquilo. Tá Para mim tranquilo? também.
Então, acho que dá para parar a gravação aqui. Então, muito obrigado. Deixa eu Eu que agradeço. parar aqui.